Do Senhor a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aí mais vivo do que eu? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar com os irmãos nessa noite. Poder comunicar do amor de Deus, nosso Pai, de Cristo, nosso Senhor, pela graça do seu Espírito. Nesta celebração de 9 anos dessa igreja, deste ministério aqui nesse lugar, em que com certeza Deus sempre respondeu às perguntas que lhes foram feitas. Glória a Deus. Sempre, para a gente chegar aonde se chegou, é porque é fruto de resposta de Deus. Glória a Deus. E o nosso Deus ainda responde Aleluia. a oração do seu povo. Glória a Deus por isso. Quero trazer aos irmãos nessa noite o abraço do Ministério Amanhecer, de onde nós somos. Estou aqui, acompanhado aqui do nosso missionário Raimundo, lá do Ministério. Glória a Deus. Da nossa líder dos jovens, a irmã Gisélia, né? E 2 das jovens da igreja, né? A irmã Vanilde, a irmã Thalita e aquela bênção ali pequenininha, Radassa. É essa aí mesmo. Trazer um abraço. Não foi possível trazer mais irmãos, que hoje está tendo culto lá, culto do departamento de homens, né? E eu já tinha esse compromisso aqui antes do agendamento do culto, que na verdade era para ter sido em outra data, mas foi mudada a data e coincidiu com a data do trabalho aqui. E eu não gosto de furar compromissos. Eu avisei a coordenação porque não estaria lá. Só não sabia que Raimundo vinha para cá também. Aí amanhã o presbítero agarra ele lá. Trago também um abraço do COPIB, que é o Conselho de Pastores da área Itaquibacanga, do qual nós fazemos parte. Essa igreja é uma das mais recém-chegadas ao COPIB, aqui através do Pastor Berg. A gente já se conheceu há algum tempo, né? O tempo dele bem jovem, ele já está ficando velho, né? Muito tempo nós conhecemos e pela misericórdia de Deus, hoje a gente está ali no Ministério Amanhecer, ele está por aqui e aprova o Senhor nos unir agora no COPIB para fazer uma obra a qual ele nos chamou. E sintam-se abraçados pelo COPIB, está tendo vários trabalhos também hoje, né, em algumas igrejas. O pastor Alberto está em festa lá na igreja dele, William Bratel também tem festa por lá, e sem esquecer, né, da grande concorrência que eu falei com o Alberto Leandro, que é o Adora São Luís, que está acontecendo ali no aterro do Bacanga, desde quinta, né, uma festa muito grande, de louvor e adoração a Deus. Então, é natural que muitas pessoas e igrejas que a gente gostaria de contar de festa como essa, a gente não pode devido a essa diversidade de trabalhos que estão acontecendo, né? Prazer rever a minha irmã Rosa aqui. Glória a Deus. Esposa, amiga do grande amigo meu, né? Pastor Expedito, nosso amigo de muitos anos também, né? Muitas batalhas da vida cristã, e até que o Senhor nos tenha ajudado, até que o Senhor nos tenha dado a condição da gente estar de pé e continuar servindo a Ele. Louva a Deus por isso, né? Nós estamos numa festa cujo tema é, quem lembra do tema da festa? Sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, vocês estão afiados, né? Onde é que está mesmo esse versículo? Está na Bíblia aí, tem? Primeiro, muito bem, né? Então nós vamos fazer uma reflexão rápida, né? Porque ainda tem
culto, depois da pregação, nós vamos estar usando aqui uns 20 minutos mais ou menos, para a gente meditar na palavra. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra. Talvez não seja a palavra que você pensou para essa festa, mas foi a palavra que Deus propôs no meu coração para me trazer para a igreja nessa noite. Glória. Uma palavra que vai nos ajudar a compreender um pouco mais, um pouco melhor, quanto a nossa vida cristã. E o texto que nós lemos, o texto referência dessa festa, que é ser imitador de Cristo, não é? Não de Paulo, mas de Cristo. Paulo se dava como referência e exemplo, porque ele já era um imitador de Cristo. Então, para quem não conheceu Cristo, Paulo dizia: olha, me imitem, que vocês vão estar imitando Cristo. E eu quero introduzir essa fala nessa noite perguntando aos irmãos aqui: alguém aqui já imitou alguém alguma vez? Não minta, crente não mente. Eu vou repetir a pergunta: alguém aqui já imitou alguém ou alguma coisa alguma vez? Eu já. Começou a aparecer os imitadores, né? Quando eu mudei ali do centro, começo dos anos 70 para cá, morava ali na quadra 57, ali no Anjo da Guarda, por trás de onde é aquela casa lotérica, que é da Praça do Anjo. E ainda na mudança, né, da infância para a pré-adolescência, dos 11 anos mais ou menos, né, a gente cria aquele clima de amizade, que colegas daquela faixa etária, que era vizinho, né, que a gente se conhecia. E eu tinha um colega lá, um amigo, né, chamado, como ele não está aqui, eu vou dizer o nome dele, tá? Mas você não vou espalhar por aí não, que eu falei o nome dele aqui. O nome dele era Antônio Torres. Era um menino um pouquinho mais novo do que eu, questão de um ano, talvez 12 anos, né? E naquele tempo era muito comum e estava no auge aquele filme de Tarzan. Tarzan, quem assistiu aqui? Aquele filme de Tarzan? Olha, um bocado, né? O filme, né? Era preto e branco, ainda não tinha televisão colorida. Preto e branco. E aí Tarzan tinha aquele negócio de bater no peito e ir lá pro alto e começar a gritar, né? Alguém lembra como era o grito de Tarzan? Mas não grita aí não. Não grita aí não. Só lembro. E aí esse menino, ele achava tão legal que ele queria ser o Tarzan. Aí a casa dele ficava no alto. Aí ele ia lá para a ponta do alto e começava a bater no peito e gritar, né? Aí a turma, que era colega ali, aí a gente começava: olha, Tarzan chegou. Tarzan chegou. Por quê? Porque aquele colega, aquele menino estava repetindo uma ação de um filme, de um personagem que ele assistiu, que ele gostou. Era parecido, não era igual. Era parecido e fazia com que a gente se lembrasse do filme. Quando eu via ele gritando, a gente lembrava do filme. A gente sabe que aquele humorista Chico Anísio morreu, né? Já faleceu. Quem conheceu o Chico Anísio aí? Chico Anísio, aquele humorista que era da Globo, né? Muitos anos. Fez vários programas de humor na televisão. E por último ele criou aquela escolinha do professor Raimundo. Quem assistiu aí a escolinha do professor Raimundo além de mim? Quase todo mundo assistiu a escolinha do professor Raimundo. E de repente, até hoje ainda aí, né? Já passa, né? Aquele camarada que faz ali o Chico Anísio, ele não é o Chico Anísio, mas que parece, né?
Quem assistiu o chicanismo verdadeiro fazendo a escolinha e vê o filho dele fazendo o personagem do pai, até o timbre de voz, o tom de voz que ele faz, é igualzinho do velho, do finado. E não tem como esquecer o pai quando você vê o filho fazendo do mesmo modo que o pai fazia. É uma imitação muito verdadeira, muito real, né? Daquele chicanismo. Não tem quem não lembre de chicanismo quando vê aquele rapaz lá na escolinha do professor Raimundo. Aí alguém diz assim: pastor Bebe, você trouxe esse pastor aí para falar sobre chicanismo, sobre Tarzan. Eu estou trazendo à memória 2 episódios que fez parte da nossa vida, de pessoas e de situações que alguém usou para imitar alguém. O versículo diz para a gente ser o quê? Para a gente ser o quê? Imitador. E o que é um imitador? Ou quem imita? O que é isso? O imitador é alguém ou algo que imita ou copia o comportamento ou ação de outra pessoa. É fazer ou tentar fazer igual, né? Aquilo que outra pessoa ou até um animal faz. Este é um imitador. E nós estamos falando aqui não de imitar um animal. Nós não estamos falando aqui não apenas de imitar uma pessoa ou um ser humano qualquer. Nós estamos falando aqui sobre imitar a Cristo. Aí está um grande desafio: imitar a Cristo. E eu trouxe 3 características de Cristo para a gente pensar rapidamente aqui, nesse tempo que eu tenho. 3 características que existiam em Cristo, que estão na Bíblia e que nós precisamos atentar para elas e proceder de igual modo. Eu falei quantas características? 3. Vamos lá. Primeira, reconhecimento. Qual é a primeira? Reconhecimento. Segunda, testemunho. Qual é a segunda? Testemunho. Terceira, identidade. Eu falei a terceira? Identidade. Então, quais são as 3 características que eu estou trazendo para cá hoje? Primeira? Já esqueceram. Primeira? Segunda? Terceira? Pois é. A Bíblia Sagrada, em 2 aos Coríntios, aí pertinho desse texto que a gente leu, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 ao 5, nós encontramos, eu não anotei muita coisa, porque eu sei que o tempo ele não permite a gente comentar muito. Mas eu trouxe alguns pontos da palavra. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 até o 5. Nós encontramos Paulo trazendo à igreja da Judéia um reconhecimento do que as igrejas da Macedônia haviam feito. Quando a igreja de Jerusalém e quando os irmãos que precisaram de uma grande ajuda e estavam passando por necessidade, apelaram, chegou ao conhecimento de Paulo, e Paulo levou essa demanda para as igrejas da Macedônia. As igrejas de lá, elas não eram igrejas de posse, não eram igrejas ricas, não eram igrejas abastadas, mas eram igrejas que nela tinha amor de Deus, tinha desejo de ajudar e suprir a necessidade do seu próximo. E aí você lê lá nesse texto, quando Paulo está
trazendo o reconhecimento do feito daquela igreja, daquelas igrejas, do que elas haviam feito para as outras igrejas junto à igreja da Judéia, dizendo que da pobreza deles, daquilo que eles não tinham, eles conseguiram juntar com fartura e com abastança para poder enviar aos irmãos necessitados. Não reconhecer o feito do outro não é fácil. E eu chamo a sua atenção para isso nessa noite. Eu trouxe essas três características, esses três pontos, que eles são intrigantes. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa fala dessa noite. Reconhecer o feito dos outros não é fácil. Nós, via de regra, gostamos de ser reconhecidos. Via de regra, o ser humano gosta de ser reconhecido. E muitas das vezes, pela vaidade pessoal, até se chateia quando não recebe reconhecimento. Eu já vi pessoas estarem em lugar, chegarem em lugar em que se consideravam importantes, se consideravam de destaque, e por não ter sido apresentado, reconhecido, voltaram e foram embora para casa. Tomaram outro rumo. Por quê? Porque achava que deveria ter sido reconhecido e não foram. Né? Reconhecer não é fácil. Mas eu vou trazer um outro exemplo aqui para embasar o que eu estou dizendo. Está aí na sua Bíblia também. Marcos capítulo 14, versículos de 3 a 9. Você também encontra esse mesmo texto lá em Mateus capítulo 26, versículos 3 a 5. Marcos 14, de 3 a 9. Mateus 26, de 3 a 5. Nós encontramos ali nesse texto Jesus que chegou em um certo lugar, e estando naquele lugar, lá em Betânia, chegou por trás uma mulher que começou a lavar os seus pés com as suas lágrimas, porque era pecadora, e a secar com seus cabelos, e lançou na sua cabeça, sobre ele, um perfume, alguma tradução chama de unguento, muito cheiroso e muito valioso. E alguém disse: por que você está desperdiçando tudo isso? Se fosse vendido, a gente poderia ganhar muito dinheiro. Jesus disse: não, de jeito nenhum. Essa mulher, ela sabe o que ela está fazendo. E aí veio o reconhecimento dito por Jesus no feito daquela mulher. Aleluia. Jesus disse: aonde se pregar o Evangelho, aonde for divulgado esta palavra, ficará marcado o que essa mulher fez. Glória a Deus. Aleluia. Será dito e propagado o feito que essa mulher fez. Glória a Deus. Reconhecimento. Pense comigo. Você tem dificuldade em reconhecer o feito do outro? Essa palavra aqui é para nos intrigar nessa noite. Você tem dificuldade em reconhecer o feito do outro? Ou você só tem vaidade em querer ser reconhecido o seu feito? É difícil para você aplaudir o outro? É difícil? Às vezes é. Quando a nossa vaidade pessoal ela sobrepuja a nossa humildade, aí a gente tem dificuldade em reconhecer o feito do outro e aplaudir. E dizer: fulano de tal fez bem feito isso. Olha como está bonito aqui. O que fez o fulano de tal? Ou parabéns para ela. Às vezes a gente gosta que as pessoas batam palmas e nos dê parabéns, mas às vezes a gente tem tanta dificuldade em aplaudir e em parabenizar o outro.
Jesus fez diferente. Você quer ser um imitador de Cristo? Faça diferente. Faça como Jesus fez. Jesus reconheceu o que aquela mulher fez e disse: onde for pregado o Evangelho, será lembrado o que essa mulher fez. Glória a Deus. Eu vou fazer aqui, tem mais, senão daqui a pouco você me manda embora. Segundo ponto que eu falei, a segunda característica eu falei a primeira sobre reconhecimento. Tá? Não é tudo não, mas o tempo não permite a gente ir muito longe não. Tá? O segundo é testemunho. E o que é testemunhar? O testemunho ele é muito parecido com o reconhecimento. Ele não é distante. A gente poderia dizer que é um irmão gêmeo ou um primo bem próximo, né? Porque ele é muito parecido. E o que é testemunho? É o registro que se faz com o intuito de fundamentar alguma coisa ou a gente fazer uma comprovação de alguma coisa. Isso é um testemunho. É você dizer algo com firmeza e clareza a respeito daquilo ou daquele. Via de regra, quando a pessoa comparece ao juízo, sempre o juízo cobra daquela pessoa um testemunho verídico, verdadeiro, real. E aí eles mandam colocar a mão em cima da Bíblia e diz: você jura por Deus que você vai falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? E aí o camarada diz: juro. Mas nem sempre ele fala a verdade. E muitas das vezes ele fala além da verdade. Ele omite a verdade para poder se sobressair. Mas o testemunho verdadeiro e fiel, ele existe e ele precisa estar na vida do cristão. Porque para a gente ser imitador de Cristo, nós também temos que ter testemunho e, segundo, saber testemunhar a respeito de alguém. Você quer um exemplo? Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 21, versos de 1 a 4. Nós encontramos lá a história de uma mulher que entrou no templo, né? E todo mundo estava dando oferta. E aquela mulher viúva, coitadinha, pobre, não tinha muito o que dar. Ela ficou na dela, eu imagino, lá no cantinho, esperando todo mundo, porque o que ela tinha era tão pouco que ela, imagina, não querer que as pessoas vissem o que ela ia levar. Mas Jesus estava lá observando, e todo mundo foi e ofertou. E aí aquela mulher também foi depois e levou aquela oferta dela. E aí Jesus chamou a atenção de quem estava lá e testemunhou e disse: vocês viram aquela viúva, aquela mulher? A oferta dela foi oferta maior que foi dada do que todos os outros. Porque todo mundo deu do que tinha demais, tinha em abundância. Mas aquela mulher, ela deu o que tinha. Tudo que ela tinha, ela deu. Testemunho. Outra. Esse aqui é pesado, mas todo mundo sabe desse testemunho aqui. Jó capítulo 1, versículo de 6 a 9, nós encontramos aquele bate-papo que não era muito agradável. Eu não queria ter um bate-papo desse, mas Deus teve. Com quem? Com Satanás. E aí Deus chega para Satanás e começa a conversar com ele. Ei, rapaz, de onde tu está vindo? Aí Satanás diz: de rodear a terra e de passear por ela. Tá beleza. Aí Deus chama Satanás e diz: ei, tu vistes o meu servo Jó? Tu vistes o meu
meu servo Jó. É a primeira parte do testemunho de Deus a respeito de Jó. Servo, tu viste o meu servo Jó. Aí depois ele vai e diz: temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal. É forte. Temente, íntegro e que se desvia do mal. Meus irmãos, receber o testemunho desse da parte de Deus é glória. Receber o testemunho desse de Deus é motivo do camarada bater asa e voar bem alto. É motivo de adorar a Deus com abundância, com alegria, com prazer, com felicidade. É tipo você que estuda lá no colégio particular, público, sei lá. Aí quando chega o final do ano, que tem a reunião final, que vai os pais lá para aquela reunião, e aí o professor, o diretor da escola, chama seus pais e disse: parabéns, teu filho, a tua filha é a melhor aluna, o melhor aluno que eu tenho aqui nesse colégio. Não me dá trabalho, entendeu? Não se atrasa, é interessado, só tira nota boa, é uma pessoa obediente, é uma pessoa amável, é uma pessoa que todo mundo gosta dela aqui. Você está de parabéns pelo filho e pela filha que você tem. Imagina como é que o pai e a mãe não ficam, hein? Imagina como é que ele não sai lá do colégio palpitando de alegria pelo testemunho maravilhoso que ele recebeu daquela escola, da direção daquele lugar a respeito do seu filho. Eu imagino como Jó não se sentiu em saber que Deus estava dando a respeito dele um dos maiores testemunhos registrados na palavra de Deus. Aleluia. Outro, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 4 e 5. A palavra de Deus fala assim, eu faço questão de ler isso aqui. Versos 4 e 5 diz: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo, trazendo, preste atenção nisso, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Trazendo à memória, ou seja, relembrando, tá? Relembrando das lágrimas que nós choramos juntos, que nós sofremos juntos, das lutas que nós tivemos juntos, mas também me lembrando de que? Da tua fé, que ela não é fingida, de que é verdadeira, e de que habitou em tua avó, e de que habitou em tua mãe, de que eu tenho certeza e comprovação de que habita em ti. Aleluia. Testemunho forte. Aí eu vou brigar com vocês de novo. Você tem sido motivo de testemunho assim? Alguém dá testemunho assim a seu respeito? Alguém fala da tua fé genuína? Alguém fala da tua crença em Deus? Alguém fala do servo que você é? Alguém comenta a teu respeito? Nós estamos falando sobre ser imitador. Sobre ser imitador. Para ser imitador de Cristo, nós precisamos ter um testemunho semelhante de Cristo. Entenda isso. Nós temos que ter um testemunho semelhante de Cristo, porque nós não podemos ser um
totalmente diferente de Cristo. Amém ou ai? Acho que tem gente querendo dizer ai. Atos 9, 36 e 39. Glória a Deus. Nós encontramos aqui um outro testemunho. E de que esse testemunho? Vamos ver de que esse testemunho. Você tem Bíblia aí? Atos 9, 36 e 39. Diz assim a minha Bíblia: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando, ela morreu. Tendo-a lavado, depositaram-na no quarto alto. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Presta atenção nisso, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. Ações, atitudes. Aqui nós encontramos discípulos e aquelas mulheres dando testemunho a respeito de uma companheira, de uma amiga, de uma pessoa que convivia com ela e que agora havia morrido. Não é esse o caso, mas via de regra, o camarada só fica bom depois que morre. Na sociedade moderna, aqui por perto não tem ninguém, mas o maior delinquente, o maior malandro, o maior ladrão, o maior criminoso, depois que ele morre, que está lá no caixão, ele vira o santo. Ou fulano que tanto morreu, rapaz, era tão bom. Ou, mas era uma pessoa tão maravilhosa. Ou, mas como eu gostava dele. Gente, esse camarada tinha um bom coração. Assaltou 300 pessoas, matou 200, roubou 150. Fez o escambau, aterrorizou a cidade, mas estava no caixão, virou sangue, virou embora. Via de regra acontece isso. Não é esse o caso, porque essa moça, quando ela estava viva, ela procurou levar as pessoas, transpor as pessoas, comunicar com as pessoas a fé que havia nela, a vida que ela havia abraçado em Cristo Jesus, e passou a viver aquela vida de uma maneira que ela agradava as pessoas que estavam ao seu lado e procurava atender nas suas necessidades. Ao passo que as mulheres disseram: olha, está aqui, essa aqui é a roupa, é a túnica que ela fez para nós enquanto ela estava viva. Cuidado com o outro. Você quer parecer com Cristo? Você quer imitar Cristo? Cuide do seu próximo. Ame o seu próximo. Zele do seu próximo. Dê atenção a ele. Assista-o nas suas necessidades. Viva a vida cristã verdadeira. Não uma vida de oba-oba, de pula-pula, de sacode, de dança. Não! Mas é a vida cristã verdadeira, em que se sente. Paulo disse aos filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentir o outro, a necessidade, a fraqueza, a dificuldade, as situações adversas, sentir com ele, viver com ele, estar com ele, assistir. Isso é imitar a Cristo. E para finalizar, que meu tempo já foi embora, e a galera está puxando aqui meu paletó. Qual é o terceiro ponto que eu falei? Qual? Identidade. O que é isso? É um conjunto de características próprias e exclusivas com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e tudo mais. É aquilo que identifica. É aquilo que mostra que é.
ou que pelo menos parece ser. A Bíblia tem isso? Tem. Vamos para a Bíblia Sagrada. 2 Coríntios 3, 2 e 3. 2 Coríntios 3, 2 e 3, a palavra diz: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, e já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Aleluia. Glória a Deus. Vós sois carta escrita por nós, mas depois ele diz por Cristo. Quem já fez carta aí? Alguém já fez alguma carta aí alguma vez? Eu já fiz várias. No tempo que carta era moda, né? Hoje já não é mais moda carta, hoje ninguém, eu acho que ninguém mais faz carta. Faz carta aí, né? Faz mais não, né? Não faz mais não, porque tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem as mídias sociais aí que eliminaram, né? As cartas. Raramente aqueles saudosos ainda escrevem uma carta, né? E a carta ela é interessante porque ela tem alguns aspectos que são assim, às vezes a gente não para muito para tentar consertar, mas a carta toda ela tem que ter um remetente, não tem? Remetente, quem é o remetente? Está lá, era bem na frente, né? Que remetente, Patrícia de Jesus Ramos, endereço, rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal. Ainda vem pedindo mais um CEP, tal. Mas do outro lado do envelope tinha outro espaço que era para colocar outra coisa. O que era? Destinatário. Destinatário, para quem você estava mandando? É para fulano de tal dos Anzóis, na rua tal, bairro tal, cidade tal, CEP tal. Aí sim, a carta chegava lá, porque ela ia completa. Ela tinha o conteúdo que estava dentro, mas ela tinha todas as referências de quem estava mandando e para quem ela deveria ir. Glória a Deus. Agora, volte para o versículo que eu li, que você vai entender o porquê que eu trouxe. Para que você entenda que, como uma carta escrita, nós temos alguma coisa que mostra, que faz com que as pessoas vejam, que nos identificam, que mostra que nós somos, o mundo olha para nós, e o que é que eles lêem na gente, na frente da gente, quando o mundo olha para nós? Quando o mundo olha para ti, hoje é culto jovem, né? É culto jovem? Ei, rapaz, eu vou apoiar no jovem. Você deixa eu sair, pai, não deixa? Ninguém vai me bater aqui, nem correr atrás de mim. Presta atenção. Quando o mundo olha para você, o que ele vai ler em você? Qual é a mensagem? Que você parece com Cristo? Ou que você está bem longe disso? Qual é a referência que está lá? Consta que você é nova criatura? Ou ainda você continua a velha criatura? Você apenas mudou de endereço, saiu da rua e veio para dentro de uma igreja, mas como pessoa continua a mesma. Eu disse que eu ia trazer uma palavra intrigante nessa noite. E eu estou trazendo para a gente repensar o cristianismo que nós estamos vivendo. Pleno século 21. Não é para a gente viver o cristianismo sem cara, sem moldes, sem estrutura, sem vida, sem razão, sem motivo, sem direção, sem luz, sem sal. Não. Se Jesus disse que nós somos o sal e a luz, nós temos que ser sal e luz nos dias de hoje. Entenda isso.
Mas eu, para não apanhar, eu vou fechar aqui trazendo outro exemplo. Glória a Deus. Para fechar aqui, tu me dá mais 5? Amém. Eu tenho? Vocês me dão mais 5 minutos? Amém? Então tá bom, vocês estão me dando 5 minutos. Mateus 26. Eu estou trazendo a Bíblia, que é para vocês verem que tem na Bíblia que eu estou falando aqui. Mateus 26, 69 a 73. 26, 69 a 73. Nós encontramos aí o que? Jesus foi preso, está sendo levado, né? Estão levando Jesus. Aí a Bíblia fala que Pedro seguia Jesus de longe, de uma certa distância, não é assim que está aí na sua Bíblia? Pedro seguia Jesus distante. Mas preste atenção em alguns detalhes. Quando Pedro seguia Jesus distante, alguém estava vigiando Pedro. Alguém estava olhando Pedro. E aí chegou um ponto que o camarada chegou e disse: ei, eu estou lembrado de ti. Tu estavas com ele. Pedro deu um pulo lá longe. Eu não, de jeito nenhum, não. Vocês estão enganados. Aí continuou a caminhada, a trajetória mais na frente. Aí o outro chega e diz: realmente tu estavas com ele. Aí Pedro torna a dar outro pulo. Eu não, de jeito nenhum. Mas aí o versículo que me atrai demais nesse texto é da serva, da mulher, que chega e diz: verdadeiramente tu estavas com ele, porque até o teu modo de falar te identifica. Você entendeu? Não é assim que diz aí na sua Bíblia? Depois você lê alguma diferença de tradução, mas o contexto é o mesmo. O que eu quero dizer com isso, trazendo essa referência? É que a convivência de Pedro com Jesus, a gente sabe que Pedro era um cara totalmente controverso, cheio de altos e baixos. Tinha hora que Pedro acertava lá nas nuvens, mas tinha hora que ele errava um tiro que era demais, né? Entendeu? Tinha hora que Pedro, Jesus dizia: eita Pedro, agora tu acertou em cheio. Tinha hora que Pedro pegava um facão e passava na orelha do cara e dizia: não Pedro, pelo amor de Deus, não faça isso. Pedro era esse cara, mas ele tinha uma convivência com Jesus. Ele andou com Jesus, ele viveu com Jesus, ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, ele seguiu Jesus, ele orou com Jesus, ele aprendeu com Jesus, ele esteve durante 3 anos e pouco com Jesus. Então era natural que Pedro absorvesse alguma coisa e algumas características de Jesus. E agora, quando Jesus estava sendo levado para posteriormente ser crucificado, as pessoas começaram, não os discípulos, mas os de fora, a olhar Pedro e começaram a identificar com Jesus. Verdadeiramente tu estavas com ele, tu andavas com ele, até o teu modo de falar te identifica com ele. Ei, se você viveu uma vida cristã e não conseguir absorver nada de Cristo, a tua vida está falida, o teu cristianismo está falido. Se você tem dias, meses e anos de crente e você não aprendeu nada com Jesus, tem alguma coisa errada com você. Se você viveu tanto tempo na sua vida cristã e você não aprendeu a andar com Jesus, a tua vida cristã está precisando de uma mudança. Se você não aprendeu a falar como Jesus falou, tem alguma coisa errada no teu falar. Corrige enquanto é tempo. A mulher disse: até o teu modo de falar te identifica com ele.
Aí lá vai eu brigar com vocês de novo. Como é que está o nosso falar por aí? Estamos nos identificando com Ele? Parece que nós somos servos, discípulos dele? Parece que nós andamos com Ele? Parece que nós temos as marcas dele na nossa vida? Como é que está o nosso falar? Nós estamos com palavras boas, temperadas com sal, agradáveis, que glorifiquem a Ele? Ou nós estamos com palavras que nos identificam mais com o mundo do que com Ele? Pensemos nisso. E se é alguma coisa na nossa vida que nós precisamos corrigir, façamos isso enquanto é tempo. Porque nós somos imitadores de Cristo. E para ser imitador de Cristo, nós temos que ter as características da nossa vida cristã que Cristo teve durante a sua estadia entre nós. Nós precisamos copiar, nós precisamos fazer, nós precisamos seguir, nós precisamos obedecer, nós precisamos exemplificar para o mundo que está aí fora que tipo de cristão nós somos, que cristianismo nós vivemos, qual é o exemplo que nós estamos dando, qual é a salvação que nós estamos testificando para que Cristo possa ser glorificado em nossa vida. Tá? Para imitar Cristo, nós precisamos trilhar os mesmos caminhos que Ele trilhou. Cristo teve um caminho de oração, nós oramos. Cristo teve um caminho de Bíblia, nós temos Bíblia. Cristo teve um caminho de humildade, nós somos humildes. Cristo teve um caminho de devoção e dedicação a Deus, nós temos tido. Eu vou parar por aqui, antes de vocês mandarem embora. Que Deus nos abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Aleluia.